Diz a história do livro do Gênesis que quando Deus criou a humanidade, Ele preparou um lugar bonito para colocar o homem e a mulher. Acontece que o homem e a mulher foram tentados a ser igual ao Criador e assim foram levados à desobediência e logo como consequência o pecado. Desde então, queridos irmãos e irmãs, Deus começou a se preocupar com a salvação da humanidade. E o que nós temos no Antigo Testamento é justamente toda essa história da profecia, onde os profetas falavam, Deus usando a boca deles para falar ao povo, falavam as palavras que Deus proferia para ajudar a salvar a humanidade e a libertar o povo. O problema é que muita gente não aceitou e matou os profetas. Depois foram outros enviados para anunciar, mais recentes, e também mataram. Porque na história da humanidade sempre foi assim. Tem pessoas que aceitam o projeto de Deus, tem pessoas que rejeitam. E aqueles que rejeitam geralmente matam aqueles que anunciam o projeto, a proposta de Deus. E quando Deus não tinha mais ninguém para mandar, Ele mandou seu próprio filho. Agora, aqui, irmãos e irmãs, nós devemos entender bem, porque tem muita gente que afirma que a morte de Jesus já estava certa. Eu gostaria de dividir com vocês o seguinte: quem é o pai que quer que seu filho morra? Será que tem alguém que deseja isso? Que seu filho seja assassinado? E olha que nós somos pecadores, como diz o profeta, nós somos maus. No entanto, nós não queremos matar os nossos entes queridos, e nem queremos que ele corra, nem queremos que ele sofra, não é isso? E vocês acham que Deus, que é misericórdia, que é Pai, que é tudo de bom que nós falamos e pensamos, queria que seu filho morresse? Aqui está o X da questão. Aí vocês podem perguntar assim: mas Jesus não podia se livrar da morte? Sim. Ele era livre para dizer sim e para dizer não. E aqui justamente está a grande questão. Ele podia, mas não fez. E sabe por que não fez? Porque ele tinha que ser diferente do primeiro Adão. Ele tinha que ser diferente do homem que negou a ordem de Deus, se rebelou e desobedeceu. Porque se Jesus fosse igual ao primeiro, o mundo continuaria perdido. Mas o projeto do Pai para ele era um projeto exigente e muito difícil. Porém, o Pai acreditou nele porque ele era filho. E ele acreditou que ele seria fiel. E Jesus, sabendo que o Pai tinha acreditado nele porque ele era filho, levou a sério a proposta do Pai e foi fiel até o fim, a ponto de dar a sua vida para resgatar a humanidade do pecado. Era como se Jesus dissesse assim: se não tem outro jeito de salvar essa humanidade, se for preciso oferecer minha própria vida, então eu vou. E foi justamente isso que aconteceu. Por isso que em muitas leituras da Bíblia, em muitos textos, nós vamos encontrar essa afirmação, Jesus dizendo: ninguém tira a minha vida,
tão angustiado que estava. E o que ele disse? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Era demais. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E quantas vezes nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus teve a possibilidade de fugir da morte, ele fugiu, ele se escondeu, ele não estava se oferecendo para esse mundo. E esse também não era o plano do Pai, porque quem planejou a morte de Jesus não foi Deus, quem planejou a morte de Jesus foram os homens, os grupos, as instituições constituídas que não aceitaram a proposta do Pai que Jesus veio e propôs para eles. Ontem nós ouvimos no Evangelho que estava dizendo justamente isso. Um grupo se reuniu e falou: esse homem está nos perturbando, esse homem vai acabar conosco, o que nós vamos fazer? E Caifás foi o primeiro que disse: vamos matar. Assim a gente resolve o problema. Porque é melhor que um só morra pela humanidade, que a humanidade toda pereça. Vamos matar. E justamente ali, nesse momento, nesse grupo, foi planejada, foi arquitetada a morte de Jesus. E eles procuravam só uma oportunidade para matar Jesus. O que aconteceu? Aí veio a traição. Um daqueles que andavam com Jesus, que comeu no mesmo prato com Jesus, que andou com ele, que viu o seu jeito, a sua fala, a sua maneira de tratar as pessoas, foi lá com esse grupo e perguntou: quando vocês me dão para que eu entregue Jesus para vocês? E sabe quanto custou Jesus? 30 moedas de prata. Esse foi o preço. Deram o dinheiro para o traidor e ele entregou Jesus. Irmãos e irmãs, a primeira reflexão que nós devemos fazer hoje é acerca da traição. A traição, irmãos e irmãs, ela fere a alma. A traição, ela destrói a pessoa. Eu posso dizer a vocês que a morte de Jesus começou justamente no momento em que o amigo que andava com ele foi traído. Aí começou a morte de Jesus. Eu posso me arriscar a dizer que a dor da traição foi bem maior que a dor dos pregos que foram enfiados no curso de Jesus. A traição, irmãos e irmãs, ela nos destrói, ela nos mata. Por isso, cuidado. Cuidado. Se nós dizemos que somos irmãos, se nós dizemos que somos amigos, sejamos de fato. Não vamos ser covardes, não vamos ser traidores, porque a traição destrói a nossa vida. E depois que Jesus foi entregue pelo traidor, começa toda aquela via cruzes da vida de Jesus. Como diz aquele provérbio popular, de Anás para Caifás, de Pilatos e assim por diante. Leva para lá, leva para cá.
pouquíssimas. Não disse quase nada. Mas diz o profeta Isaías que ele foi levado como um cordeiro que vai para a matadouro. Lhe arrancaram as barbas, como diz a leitura, esbofetearam, surraram, cuspiram e ele não disse nada. Por que, irmãos e irmãs, o silêncio de Jesus? A única vez que aparece Jesus gritando é quando ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? A experiência, irmãos e irmãs, da solidão, a experiência do desprezo, doeu profundamente na vida de Jesus. Ele se sentiu só, até abandonado pelo próprio Pai. Olha que sentimento mais terrível, irmãos e irmãs. O sofrimento era tanto, a angústia era tanto, a dor era tanto, e Jesus se sentiu abandonado até pelo Pai. Agora nós perguntamos, irmãos e irmãs, por que tudo isso aconteceu? Me parece que às vezes é muito difícil a gente entender isso, porque nós somos muito limitados. Muitas vezes é difícil nós entendermos o amor de verdade, porque na maioria das vezes o amor é interesseiro. A gente quer dar, mas quer receber. Muitas vezes é difícil nós entendermos isso porque a gente só gosta de quem gosta da gente. A gente só ama quem ama a gente. É difícil a gente entender porque é difícil a gente perdoar quem faz mal para nós, quem nos prejudica, quem nos maltrata. É difícil a gente entender porque muitas vezes a gente tem dificuldade de estender a mão para mostrar nossa solidariedade para alguém que precisa de nós. É difícil a gente entender porque para nós é muito difícil a gente dizer: eu te perdoo, ou então me perdoe. Por que eu estou dizendo isso, irmãos e irmãs, hoje para vocês? Porque é justamente o contrário de tudo aquilo que Jesus fez. Para ele não foi difícil entender isso. E ainda mais, às vezes nós mentimos quando nós dizemos que amamos os outros. Porque muitas vezes não passa de discurso vazio. Na prática, não acontece nada. E o pior, muitas vezes nós mentimos quando dizemos que amamos a Jesus Cristo, mas a nossa prática, no dia a dia, não se aproxima nem um pouco da prática de Jesus Cristo. Muitas vezes nós mentimos quando nós rezamos o Pai Nosso, porque nós dizemos a Deus que me perdoe, meu Pai, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. E a gente não faz. Agora, irmãos e irmãs, por que Jesus morreu por nós se nós somos tão errados? Se nós somos tão cheios de dificuldades, nós somos tão frágeis, nós somos tão pecadores, por quê?
Aí eu volto de novo falar com os pais. Vocês que são pais, que são mães, que são avós. Quando tem um filho doente em casa, de quem é que vocês ficam mais próximos? É daquele que está doente ou daquele que está bom? É? De quem está doente. Quando tem um filho ou uma filha que muitas vezes se enveredou por um caminho errado, por que é que você chora? Por aqueles bonzinhos ou por quem enveredou no caminho errado? Por aquele que enveredou no caminho errado. Dá para vocês entenderem o que eu quero dizer? Se nós que somos assim, nós sabemos amar e cuidar daqueles que precisam, imagine Deus. E agora, com toda a liberdade, meus irmãos, eu posso afirmar: Deus nos ama porque nós somos filhos. Não é porque nós somos bons ou ruins, porque se Ele fizesse essa distinção, muitos de nós estaremos perdidos. Simplesmente porque nós somos filhos e filhas dele, por isso Ele nos ama, e o seu amor é um amor sem medida, sem fronteira, a ponto de entregar o próprio filho. Se for preciso morrer, dê a vida por essa gente, porque são meus filhos. Dá para a gente entender? Por isso, irmãos e irmãs, que gratidão a todo mundo. Porque a gratidão é justamente o não reconhecimento do bem que alguém nos faz, do amor que alguém nos dedica, da atenção que alguém presta para nós. Isso se chama de gratidão. E ainda existem irmãos por aí pelo mundo que Deus nos perdoe e dizem: eu não acredito em Deus, Deus para mim não existe. Oh meu Deus! Mas Jesus morreu também por Deus. Também morreu por Deus. Por esse blasfemo. Tem gente que diz: para quem eu vou rezar? Não quero rezar. Para que eu vou fazer isso e aquilo? Ainda bem que nós temos um Deus que não leva em conta as bobagens que nós falamos e que nós fazemos. Ainda bem, graças a Ele, as nossas besteiras são perdoadas. Eu quero finalizar dizendo, irmãos e irmãs, que nesses dias nós vamos fazer essa experiência da caminhada com Jesus. Hoje nós celebramos, mais do que um domingo de ramos, a paixão do Senhor. Na quinta-feira santa, nós iremos celebrar a instituição da Eucaristia, onde Jesus realiza a sua última ceia, dizendo para seus seguidores: isto é meu corpo, tomai e comei, isto é meu sangue, tomai e comei. Onde Jesus se entrega para nós, para continuar fortalecendo a nossa existência, o nosso espírito e a nossa vida para o seu seguimento. Muitas vezes nós chamamos a celebração do lava-pés, mas o lava-pés é simplesmente um gesto que a gente aprende da solidariedade. O que nós celebramos na quinta-feira santa é justamente a instituição da Eucaristia. Jesus que se entrega para nós através do seu corpo e do seu sangue. Essa é a celebração da quinta-feira santa. E claro, o gesto do lava-pés vem dizer para nós que nós, que comungamos o corpo e sangue de Cristo, precisamos compreender que o seu corpo e o seu sangue nos leva a ser solidários com os outros. Na sexta-feira santa,
significado, o símbolo mais forte da nossa salvação. Lá está, Ele na cruz, morrendo para nos salvar. Então, nesse momento, nós fazemos uma oração por todo mundo, porque o mundo todo precisa de Deus. E no sábado, nós celebramos o grande auge de toda essa festa, para dizer para o mundo todo que a morte não venceu, nem a maldade dos homens não venceu, a vida venceu. Jesus ressuscita, Ele está vivo, e nós podemos sentir a presença dEle na nossa vida, em todos os lugares, em todos os momentos, onde quer que nós estejamos, e de forma mais forte na hora da Santa Missa, onde nós comungamos o seu corpo e o seu sangue para sustentar da nossa vida. Então, na noite do Sábado Santo, nós fazemos essa grande festa, mostrando para o mundo: a morte não tem a última palavra, quem tem a última palavra é a vida, e aqui está Cristo ressuscitado, a luz que ilumina o nosso caminho. E Ele mesmo vai dizer: eu venci o mundo, até o inferno Ele venceu. Então eles não têm domínio mais sobre Jesus, mas Ele é o Senhor do universo. É isso que nós celebramos no sábado à noite e no domingo da Páscoa. Por isso nós vamos acompanhar, irmãos e irmãs, nesses dias, agora da Semana Santa, todo esse processo da história da nossa salvação. É Deus, mais uma vez, dizendo que Ele é Pai e que Ele está preocupado com cada um de nós e que Ele quer a nossa salvação. E da nossa parte, o que temos que fazer? Abrir o coração para que a salvação possa entrar na nossa casa. Para que, como o ladrão, segundo o que Deus conta aqui, o ladrão arrependido e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tiveres o teu reino. E Jesus responde para ele a frase mais bonita que esse homem podia ouvir: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que significa isso, irmãos e irmãs? A gente pode ser todo errado, pecador, viver uma vida completamente fora dos planos de Deus. Mas no momento em que você decide mudar a sua vida, no momento em que você procura um novo caminho, no momento em que você escolhe um novo jeito de viver, Jesus Cristo está falando aí para você: muito bem, meu irmão, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A salvação é imediata. Ela entrou na sua casa hoje. Então, irmãos e irmãs, nós temos só que agradecer, e agradecer muito, sermos muito gratos a esse Deus que não mediu nenhum esforço para garantir para nós a salvação. Isso se chama amor ágape, aquele amor que não tem fronteira, aquele amor que não tem barreira. É o amor que vai além de tudo. Agora nós precisamos aprender, para que a gente possa fazer pelo menos um pouco de tudo aquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo. E assim nós vamos em frente, levando a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Louvado